E se, por um lado, as exportações brasileiras de milho estão aquecidas, com chances do país superar os Estados Unidos no comércio global do cereal, por outro, há preocupação com os impactos do clima na segunda safra. E para avaliar este cenário, eu vou conversar agora com o consultor em agronegócio, Carlos Cogo. Boa tarde, Cogo. Bem-vindo, como sempre. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Cogo, sobre as chances do Brasil se tornar o maior exportador de milho, a gente já tem até um gráfico para exemplificar. Explica melhor esse cenário para a gente. Caso o Brasil supere os Estados Unidos e assuma a liderança, quais os impactos aí para o mercado? Perfeitamente. Pois elaboramos uma arte para a audiência para visualizarmos exatamente como se deu isso, né? O Brasil rapidamente saiu de importador para autossuficiente e depois evoluiu rapidamente para 10 milhões de toneladas exportadas, 20, 30, 40, e o prognóstico, a projeção para esse ano aí é exportação de 50 milhões de toneladas e Estados Unidos ao redor de 49 milhões de toneladas. Estados Unidos já no seu limite, um país que demanda grande parcela da safra para a produção de etanol de milho, e o Brasil, mesmo com a produção de etanol de milho em crescimento, tem grandes excedentes exportáveis oriundos principalmente da segunda safra. Isso é uma mudança de paradigmas, como aconteceu com a soja. Mas é muito importante destacar uma coisa, que está sendo muito dito pela mídia: exportação não gera alta de preço, não há correlação entre exportação e alta de preço. A nossa banda, a nossa oscilação de preço é que vai diminuir. O teto de preço será dado pela paridade de exportação, o milho é uma commodity clássica, a paridade de exportação hoje é R$ 88,00 no Porto de Paranaguá, equivale a R$ 84,00 a saca no interior do Paraná. E o teto de preço será dado pela paridade de importação, que hoje é ao redor de R$ 106,00, posto no interior de São Paulo, para um milho oriundo dos Estados Unidos ou da Argentina. Exportação não eleva preço de milho, ajusta melhor a banda de flutuação. E como é que fica a questão do abastecimento no mercado interno? Não devemos ter problema de abastecimento no mercado interno. Há muito mais relatos de problema de abastecimento em anos de quebra da segunda safra ou da primeira safra do que em função de exportações elevadas. Um país que exporta em grandes volumes não tem histórico de desabastecimento de milho. Isso, ao contrário, até estimula, como foi muito bem dito na entrevista anterior, estimula ainda mais investimento em tecnologia, em área plantada e em produtividade. Quanto mais exportação, mais estímulo ao aumento de área e da produção local. Perfeito. Agora, voltando para as exportações, né? A gente preparou também uma arte para mostrar os principais destinos dos embarques entre janeiro e fevereiro desse ano. O que você destaca, Cogo? Exatamente, o crescimento impressionante. O Brasil exportou até o acumulado de março agora 163% a mais de milho em relação ao ano passado, no qual já tinha tido exportações aquecidas. O destaque, evidentemente, é a China, que autorizou a compras de milho brasileiro em novembro do ano passado e no acumulado do ano já comprou mais de 1 milhão de toneladas de milho brasileiro. Então, qual é o destaque disso? O Brasil já tem uma base de compradores que estamos vendo aí: Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Arábia, Oriente Médio, todo o Sudeste Asiático e ainda países africanos, que nos dão uma base interessante de exportações seguras de em torno de 40 a 42 milhões de toneladas por ano. China tem um potencial de 8 a 10 milhões no mínimo, ou seja, a somatória é um potencial base de 50 milhões de toneladas, que significa que o Brasil poderá ampliar ainda mais a sua exportação de milho, além dos 50 milhões de toneladas. E para finalizar, como é que você enxerga os preços do milho daqui para frente, Cogo? Agora tudo vai depender muito da segunda safra. Realmente o Brasil é um país dependente da segunda safra. Já tivemos uma quebra na safra de verão, uma quebra principalmente no Rio Grande do Sul, mas a safra de verão ela pesa hoje aí com em torno de 24 a 25% da oferta total. E a segunda safra está estimada ao redor de 198 milhões de toneladas. O problema é que esse ano, com o atraso do plantio da soja, nós plantamos 36% da área da segunda safra fora da janela ideal, especialmente no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Ou seja, teremos riscos adicionais de frio e geadas ao longo do desenvolvimento da safra, principalmente nesses estados, já que Mato Grosso plantou quase toda a semeadura na janela ideal. O risco da segunda safra vai ser precificado no mercado, o preço está firme, sustentado no mercado interno, mas é bom dizer que o preço futuro está num viés de baixa. Já há um sinal no horizonte de preços menores no segundo semestre e o Brasil, como é commodity, vai acompanhar essa baixa de preço se tiver uma grande segunda safra de milho.
Tá certo, Kogo. Obrigada mais uma vez aqui pela sua análise com a nossa audiência. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde e até a próxima.